Será que a maior homenagem que podemos fazer à nossa mãe não é finalmente nos tornarmos livres da dor que ela, talvez sem querer, nos deixou? Por que continuamos a carregar as expectativas de quem nos deu a vida, se elas nos impedem de viver a nossa própria? Algo dentro de você está quebrado, e você sabe disso. Não importa o quanto você disfarce com sorrisos educados, ou com essa vida aparentemente funcional que projeta para o mundo. Dentro de você existe uma ferida que não para de vazar. Um vazio que ninguém conseguiu preencher. Você não verbaliza, mas sente cada vez que alguém te olha com afeto e você não consegue confiar. Toda vez que alguém se aproxima demais e você sente que precisa escapar. Existe uma parte sua que você aprendeu a soterrar, não por covardia, mas por sobrevivência. Mas agora, escute-me com atenção. Essa parte soterrada é a chave para tudo. Essa ferida não é acidental. Ela tem um nome, tem uma origem, e começa muito antes do que você supõe. Começa nos primeiríssimos compassos da sua existência emocional. Começa com a sua mãe. Não se trata de culpá-la. Não se trata de transformá-la em uma vilã. Trata-se de compreender que no fundo da sua psique existe uma figura materna interna que silenciosamente direciona seus relacionamentos, suas inseguranças, seus limites, seus medos. Carl Jung a chamou de mãe arquetípica. Ela não é a mulher de carne e osso que te criou, mas a representação simbólica que você elaborou dela. Essa representação, essa sombra, esse eco emocional é o que te mantém aprisionado. A ferida materna nem sempre deixa cicatrizes visíveis. Às vezes, ela se oculta em decisões absurdas, em relacionamentos que não funcionam, na incapacidade de dizer não sem sentir culpa. Ela se manifesta quando você escolhe pessoas que te tratam da maneira como você aprendeu que merecia ser tratado. Manifesta-se quando você se pune por pequenos deslizes, como se cada falha fosse a prova cabal de que você não é bom o suficiente. E o mais complicado de tudo isso é que você cresce pensando que o problema é você. Você acredita que é sensível demais, intenso demais, exigente demais, mas nunca se pergunta: e se essas feridas forem uma resposta lógica a um amor que foi condicional desde o princípio? Porque sim, muitas vezes o amor que você recebeu não foi um presente. Foi uma moeda de troca. Amavam você quando se comportava bem. Aplaudiam quando você era útil. Ignoravam quando precisavam que você estivesse frágil. E você, na sua inocência infantil, aceitou isso como verdade, como lei. E essa lei você carrega consigo para toda parte. Em cada relacionamento amoroso, em cada amizade, em cada interação de trabalho, você busca repetir o padrão porque é tudo o que conhece. Porque existe uma parte em você que acredita que se conseguir que alguém te ame de verdade, poderá consertar o passado. Mas isso nunca funciona porque o passado não se conserta. Ele se enfrenta, se compreende e se transcende. Jung sabia disso. Ele sabia que a alma humana não se cura com explicações racionais. Cura-se com simbolismo, com integração, com jornada interior. Cura-se quando você para de projetar sua ferida nos outros e ousa encará-la de frente. E sim, dói. Dói pra caramba, mas também liberta. A ferida materna não é um conceito moderno. É ancestral. É o alicerce de muitos mitos, muitas tragédias, muitas histórias. Porque a mãe é o primeiro espelho. E se esse espelho estava quebrado, a imagem que ele te devolveu também estava quebrada. É por isso que você duvida de si mesmo. É por isso que você precisa que os outros te validem constantemente. É por isso que a rejeição te apavora como se fosse uma sentença de morte. Mas agora vem a parte crucial. Agora vem a virada. Você não precisa de ninguém para te salvar. Você não precisa que uma mãe perfeita venha e repare o estrago. Você precisa se tornar sua própria figura materna. Precisa aprender a se dar o que não recebeu. A cuidar de si como ninguém jamais cuidou. A falar consigo mesmo com a ternura que nunca escutou. Porque somente você pode reescrever a sua história. E aqui entra o processo de individuação. Jung falou sobre ele como a jornada do herói interior. O caminho de integrar todas as suas partes, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente. Não é autoajuda barata, é uma revolução interna. É olhar para dentro e dizer: isto é meu, esta ferida é minha. E é também minha responsabilidade curá-la, não para libertar sua mãe, mas para libertar a si mesmo. E esse processo requer ferramentas, requer silêncio, escrita terapêutica, mindfulness, disciplina emocional. Não é um caminho rápido ou confortável, mas é genuíno.
é transformador e é imprescindível, porque enquanto você não curar essa ferida, continuará atraindo diferentes versões da mesma dor. Continuará construindo relações onde se sente diminuído, onde tem que merecer o amor como se fosse um prêmio, onde qualquer sinal de afeto parece suspeito. E isso não é viver. É sobreviver num campo de batalha emocional que não te pertence. A ferida materna é silenciosa, mas constante. É a voz que te diz que você não é suficiente, que você deveria ter sido diferente, que se não te amam, a culpa é sua. E você acredita nisso porque essa voz tem o tom que você reconhece desde criança. Mas existe outra voz, uma que esteve calada por tempo demais. Uma que diz: estou cansado deste fardo. Estou pronto para soltá-lo. Estou preparado para me ver com novos olhos. E quando essa voz começa a ganhar força, algo muda. Você começa a notar os padrões. Começa a estabelecer limites. Começa a falar consigo como falaria com uma criança assustada. Com compaixão, com firmeza, com amor. Esse é o começo. Esse é o portal. Não existem atalhos. Existe apenas a verdade. E a verdade, mesmo que machuque, é a única coisa que pode te libertar. Muitos preferem ignorá-la, viver distraídos, continuar culpando os outros. Mas você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isto porque uma parte sua já está pronta. Pronta para criar algo novo. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa fazer uma coisa. Olhe para dentro. É lá que tudo está. Não em livros, não em terapias milagrosas, não em gurus. Dentro de você, existe a versão sua que não precisa de aprovação, que não se ajoelha por amor, que não implora por migalhas. Essa versão está coberta por camadas de medo, mas ela existe e está esperando que você a resgate. A cura não é um destino. É uma escolha diária. É decidir repetidamente não viver de acordo com feridas que não são suas. É perdoar sem justificar. É aceitar sem desistir. É amar sem se perder. E, acima de tudo, é lembrar que sua história não está escrita em pedra. Você pode reescrevê-la. Você pode transformar cada cicatriz em um mapa que te leva de volta a si mesmo. Porque quando você cura a ferida materna, não apenas você muda, sua linhagem muda. O que você lega ao mundo muda. O futuro daqueles que vêm depois muda. E esse, meu amigo, é o verdadeiro legado. Não pare agora. Olhe para dentro. Aceite a dor. Acolha-a. Narre-a. E liberte-a. Porque o que você não cura se repete, mas o que você integra, transforma. E você está aqui para transformar tudo isso. Mas há algo sobre o qual quase ninguém fala quando se trata de curar a ferida materna. Algo tão desconfortável, tão profundo, que preferimos desviar o olhar. No entanto, é inevitável se você realmente quer se transformar. O medo de se tornar como ela. Sim, esse medo silencioso, mas constante. Aquela vertigem que surge quando você se pega repetindo frases, gestos ou atitudes que tanto te magoaram. Você não queria. Você jurou. Você detestou. E, no entanto, num dia comum, você se escuta. E sabe que aquela voz não é sua? É dela. E é aí que você entende que a ferida não apenas te afetou, ela te moldou. Silenciosamente te esculpiu. Ela te impulsionou a criar uma personalidade defensiva, rígida, hiperadaptada. Você construiu sua identidade não a partir do desejo, mas da reação. Você não era você. Era o que acreditava que tinha de ser para sobreviver. E isso é o que mais dói. Porque curar não é apenas chorar pelo que te faltou. É aceitar que grande parte de quem você é tem sido uma tentativa desesperada de se proteger. Você entende o que isso significa? Que sua maneira de amar, de impor limites, de pedir ajuda, de confiar, não nasceu livre. Nasceu condicionada, treinada, domesticada por uma infância emocional onde o afeto precisava ser conquistado, onde o amor era barganha, era moeda de troca. E como se cura isso? Com honestidade brutal, vendo-se, escutando-se, flagrando-se no ato toda vez que repete o roteiro que te feriu. Não para se punir, mas para interrompê-lo, para escrever um novo. E aqui entra algo fundamental. A ferida materna não é transcendida ao fugir dela. Ela é curada quando você a atravessa. Quando deixa de negar sua influência, quando se senta diante dela e diz: sim, você me marcou, mas não me define. E não basta perdoar. Não basta compreender. Você precisa se reeducar emocionalmente.
precisa se reescrever a partir do corpo, da alma, do simbólico. Quer um exemplo prático? Observe seus relacionamentos. É você quem os escolhe ou é a sua ferida quem escolhe por você? Você se sente atraído por pessoas que te nutrem ou por aquelas que te lembram que você ainda precisa provar seu valor? Sua forma de amar vem da liberdade ou do medo de ficar só? É desconfortável, eu sei. Mas se você não se fizer essas perguntas, viverá aprisionado numa repetição sem fim. Porque a ferida não apenas dói, ela se repete. E quando você não a torna consciente, o que se repete não é a história, é você. É aqui que muitos param, porque olhar para a verdade significa parar de culpar. E parar de culpar significa assumir o peso da sua própria transformação. E isso exaure. Isso causa vertigem, porque você não pode mais dizer: sou assim por causa do que me fizeram. Agora você tem que dizer: sou assim porque ainda não fiz o que preciso fazer. E isso não é cruel, é libertador, porque finalmente você se devolve o poder de escolher, o poder de se reconstruir, o poder de retornar a si mesmo. A figura materna interna não desaparece, mas você pode transformá-la. Você pode converter aquela voz crítica em uma voz sábia. Pode ensiná-la a falar diferente. Pode ensinar a si mesmo a se dar o que nunca recebeu, presença sem julgamento, amor sem condição, cuidado sem sacrifício. Isso é reparar a si mesmo, tornar-se sua própria mãe novamente, com uma diferença. Desta vez você não se abandonará. Desta vez você não se ignorará. Desta vez não terá que conquistar seu próprio amor. Sua ferida não é sua identidade. É seu ponto de partida, não seu destino. E quando você a integra, algo dentro de si desperta. A voz interna que antes te punia, agora te guia. O corpo que antes carregava vergonha, agora sente alívio. E a alma que vivia escondida agora pode habitar o presente. Isso é cura real, não exibicionismo emocional, não frases bonitas em redes sociais. Curar é estar disposto a atravessar a noite escura da alma para parar de viver pela metade. E sim, dói. Mas dói mais viver para sempre com uma ferida aberta que nem sequer te pertence. Este é o momento em que você para de procurar um culpado. Este é o momento em que escolhe ser causa, não consequência. Este é o momento em que você entende que a verdadeira liberdade não é romper com seu passado. É parar de obedecê-lo. Você está pronto? Porque curar não é um ato passivo. É um ato de guerra. Guerra contra a inércia, contra o velho roteiro, contra o eco daquilo que você não é mais. E esse eco, se você não o confrontar, te arrastará para baixo. Mas se você o atravessar, ele te transformará. E nessa transformação reside a paz que você buscou por toda a sua vida. E justo quando você pensa que entendeu tudo, uma verdade ainda mais inquietante surge. Muitas vezes você não sabe quem é sem a sua ferida. Pense nisso. Você tem vivido nessa narrativa por tanto tempo, girando em torno desse vazio que ele se tornou o seu lar emocional. E os seres humanos, mesmo que não admitam, têm um vício perigoso pelo conhecido. É por isso que é difícil abandonar. Não porque você não queira curar, mas porque não sabe o que há do outro lado. Porque curar também significa renunciar a certas vantagens invisíveis. E aqui surge uma ideia incômoda. O benefício oculto da dor. Sim, sua ferida te dá algo. Te dá desculpas, te dá identidade, te dá uma história. Permite que você diga: sou assim pelo que me aconteceu, em vez de se perguntar: quem eu poderia ser se deixasse tudo isso para trás? E essa pergunta assusta, porque significa começar do zero. Significa se reconstruir sem os tijolos quebrados que você herdou. Mas você não pode construir algo novo enquanto ainda defende as ruínas. E esse é o dilema. Muitos preferem o sofrimento que já conhecem à liberdade que não compreendem, porque ser verdadeiramente livre não é confortável, é apavorante. Ser livre significa não ter a quem culpar. Ser livre significa falhar sem rede de proteção. Ser livre significa não depender emocionalmente da validação de ninguém, nem mesmo do seu passado. E isso causa vertigem. Mas a vertigem, se você aprende a atravessá-la, é também a anticâmara do voo. Agora, há outro ponto que pouquíssimos abordam: o corpo. Sim, porque sua ferida não habita apenas sua mente. Ela vive no seu sistema nervoso, na sua postura, na sua respiração,
Seu corpo aprendeu a te proteger antes mesmo que você pudesse falar. Ele se contraiu, congelou, enrijeceu. Você aprendeu a não incomodar, a não precisar, a não demonstrar. E fez isso com seu corpo. É por isso que curar a ferida materna também requer retornar ao corpo, para habitá-lo, escutá-lo, libertá-lo. Você não pode curar o que não sente, e não pode sentir se está desconectado de si mesmo. Atenção plena, respiração consciente, movimento, silêncio. São ferramentas simples, mas poderosas, porque o corpo não mente. E muitas vezes, quando a mente ainda nega, o corpo já está gritando. E aqui vem outro argumento que quase ninguém ousa tocar. A raiva. Sim, essa emoção proibida. Aquela que te ensinaram a esconder. Porque não era bonito sentir raiva. Porque uma boa filha, um bom filho, não reclama. Agradece, suporta, silencia. Mas a raiva faz parte da cura. É o fogo que te impulsiona a estabelecer limites. É a energia que te resgata do papel de vítima. É a emoção que te diz: isso não foi certo, e eu tenho o direito de dizê-lo. A raiva não é o inimigo. O inimigo é tudo o que você reprimiu para parecer aceitável. E quando você dá espaço a essa raiva, sem violência, sem culpa, algo dentro de você se reorganiza. Você recupera poder, você recupera presença. Porque curar a ferida materna é também isso, recuperar sua autoridade interna. Romper com a criança complacente que fazia tudo para ser amada e se tornar um adulto emocional que não precisa implorar por amor. Você percebe o quão profundo isso é? Não estamos falando apenas de uma experiência dolorosa da infância. Estamos falando de uma estrutura psicológica que condicionou sua percepção do mundo, de si mesmo, de seus relacionamentos. Estamos falando de reescrever a narrativa base a partir da qual você viveu. E isso te leva a outro ponto crucial. O silêncio emocional herdado, aquele mandato tácito que te dizia para não falar sobre o que doía, para não questionar, para não remexer no passado. Você cresceu sob a lei do silêncio e agora percebe que o silêncio era parte do problema, porque o que não é nomeado inflama. O que não é falado é atuado, e o que não é curado se repete. É por isso que falar, escrever e expressar é uma forma de desobediência curativa, não para buscar vingança, mas para parar de carregar o que não era seu. E aqui vai o último choque de realidade por hoje. Curar não significa se sentir melhor, significa ser mais verdadeiro. Haverá dias em que doerá mais, dias em que parecerá que você está regredindo. Mas mesmo nesses dias, se você está comprometido consigo mesmo, está avançando. Porque cada vez que você escolhe sua verdade em vez do papel que te foi imposto, você está curando. E isso transparece. Transparece na sua forma de falar, de andar, no seu olhar, na sua forma de decidir. Transparece porque você já não reage da mesma forma. Você não aceita mais qualquer coisa. Você não precisa de tanto, porque está retornando a si mesmo. Não ao você que construiu para se encaixar, mas ao você que sempre esteve por baixo de tudo, esperando para ser reconhecido. E esse, acredite, é o seu eu mais corajoso. Aquele que não quer mais agradar. Aquele que não quer mais se explicar. Aquele que não pede mais desculpas por estar curando. Esse é você. E agora é a sua vez. Sua história. Sua verdade. Seu caminho. E desta vez, sem pedir permissão. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe uma parte de você que já despertou, que já está cansada de fingir, cansada de viver em pausa, esperando que algo mude do lado de fora. E mesmo que tente negar, você já sabe que a mudança só pode começar de dentro. Mas espere, ainda não terminamos, porque há mais, uma peça final, uma pergunta que incomoda, que arde, que rasga, mas que revela tudo. O que aconteceria se hoje você decidisse deixar de ser a versão que construiu para sobreviver? O que aconteceria se pela primeira vez você se desse permissão para existir sem pedir licença, sem justificar suas emoções, sem censurar sua voz, sem apagar seu brilho? Não para se tornar alguém novo, mas para se tornar quem você era antes da ferida, antes de se adaptar, antes de se encolher. Antes de esquecer que a única coisa que precisava era de verdade e presença. Essa é a reviravolta final, o paradoxo.
curar não é se tornar outra pessoa. É lembrar quem você era antes que o mundo te dissesse quem você tinha que ser. E quando você faz isso, tudo se alinha. As pessoas mudam, as decisões se tornam mais claras, a ansiedade se transforma em silêncio. E esse silêncio não é vazio, é presença. São raízes, é lar. Porque finalmente você retornou a si mesmo. Mas agora, deixo você com um convite brutal. Escreva nos comentários a frase: estou retornando a mim mesmo. Se você sentiu que este vídeo tocou algo dentro de você, porque você não está só, porque somos muitos nos reconstruindo dos escombros. E ler essas frases pode ser o primeiro passo de outra pessoa. Inscreva-se se quiser mais verdades incômodas, mais jornadas para dentro, mais motivos para despertar. Aqui não há máscaras, aqui não há conteúdo superficial. Aqui viemos para quebrar o molde. E se você já está inscrito, obrigado por estar aqui. De verdade, por ousar, por olhar para onde dói. Agora sim, feche os olhos. Respire e escute isto como se fosse uma profecia. Você vai se curar, não por magia, não por milagre, mas porque decidiu nunca mais se trair. Vejo você no próximo vídeo. E lembre-se, o caos não é o fim. É o começo da ordem que você escolheu. Retorne ao mundo, mas retorne diferente. Porque agora você está no comando. Até breve.